Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da Vale. Esta conferência está sendo gravada e o replay estará disponível em nosso site vale.com. A apresentação está disponível para download em inglês e português em nosso site. Para ouvir a chamada em português, pressione o ícone no globo no canto inferior direito da tela do Zoom. Em seguida, escolha entrar na sala em português. Em seguida, selecione silenciar áudio original para que você não ouça a versão em inglês de fundo. Gostaríamos de informar que todos os participantes estão, no momento, em um modo somente de escuta para as apresentações. Mais instruções serão fornecidas antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas da nossa chamada. Gostaríamos de informar que as estimativas e projeções que podem ser fornecidas nesta apresentação, incluindo as expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros, abrangendo os assuntos listados na respectiva apresentação, alertamos que as estimativas e projeções não são garantias de desempenho profundo e envolvem riscos e incertezas. Para obter informações sobre fatores que podem levar a resultados diferentes dos previstos pela Vale, por favor, consulte os relatórios que a Vale arquiva junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. E, em particular, os fatores discutidos em estimativas e projeções e fatores de risco no relatório anual da Vale, formulário 20F. Conosco hoje estão o senhor Gustavo Pimenta, CEO, senhor Marcelo Bacci, vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores, senhor Rogério Nogueira, vice-presidente executivo Comercial e Desenvolvimento, senhor Carlos Medeiros, vice-presidente executivo de Operações, e senhor Sean Usmar, CEO da Vale Metais Básicos. Agora passo a conferência para o senhor Gustavo Pimenta. Senhor, pode começar agora. Olá a todos e bem-vindos à teleconferência da Vale no segundo trimestre de 2025. Em primeiro lugar, gostaria de lembrar nossa direção estratégica, conforme definido por nossa visão Vale 2030. Estamos construindo uma plataforma de mineração líder com um portfólio certo de ativos, à medida que alavancamos nossa dotação única para entregar oportunidades de crescimento em minério de cobre e ferro. Estamos altamente focados em continuar ganhando competitividade em todas as commodities. E o desempenho deste trimestre apenas reforça que estamos no caminho certo para atingir nossas metas. Outro elemento chave de nossa estratégia é o maior foco no desenvolvimento de talentos e liderança. Para esse fim, estou muito feliz por ter um comitê executivo de nível internacional completo, com as recentes chegadas de Sami Arapi como nosso conselheiro-geral e Grazi Parente como nossa VP de sustentabilidade. Ambos os profissionais trazem enorme experiência e conhecimento e certamente nos ajudarão a cumprir com nossa estratégia de longo prazo. Agora vamos passar para os destaques deste trimestre. Em segurança, temos o prazer de ver um progresso claro na criação de um ambiente de trabalho sem acidentes em todas as nossas operações. Nossos indicadores de segurança para o primeiro semestre de 2025 melhoraram claramente em relação ao ano passado, conforme representado pela redução de 55% no indicador de lesões registráveis de alto potencial, e continuamos liderando nossos pares em TRIFR. Esses resultados são tranquilizadores e confirmam que estamos no caminho certo para nos tornarmos a empresa de mineração mais segura do mundo. Este trimestre também foi marcado por outro sólido desempenho operacional em todos os segmentos de negócios. Isso mostra que nosso foco na excelência operacional e na construção de um portfólio superior está valendo a pena, colocando-nos no caminho para cumprir todos os nossos guidances para o ano. A produção de minério de ferro atingiu 84 milhões de toneladas neste trimestre, 4% maior em relação ao nosso ano anterior e nossa maior produção desde 2018. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo ramp-up de novos ativos, como Capanema, juntamente com um desempenho forte e consistente de outras unidades. S11D bateu outro recorde de produção, e continuamos comprometidos em aumentar a flexibilidade do nosso portfólio de produtos, o que nos permite responder de forma mais eficaz às condições do mercado e capturar maior valor por meio de nossa estratégia comercial.
Em metais de transição energética, continuamos a fazer progressos sólidos. A produção de níquel aumentou 44% em relação ao ano anterior, por iniciativas de produtividade e pelo ramp-up bem-sucedido de Voisey's Bay. Também estou feliz em anunciar que iniciamos o comissionamento do segundo forno de Onça-Puma. O forno, quando concluído o comissionamento total, contribuirá com 12 a 15 quilotoneladas de produção de níquel e será muito competitivo em termos de custo. A produção de cobre também teve um forte desempenho, aumentando 18% em relação ao mesmo período do ano passado, nosso melhor segundo trimestre desde 2019. O forte desempenho da VBM destaca o excelente trabalho que Sean e a equipe estão fazendo para agregar valor aos nossos ativos existentes e posicionar a empresa para cumprir nossas metas de longo prazo, incluindo o crescimento altamente promissor do cobre. No início do ano, lançamos o programa Novo Carajás, com a visão de acelerar o desenvolvimento de projetos essenciais e um dos depósitos minerais mais atraentes do mundo. Desde então, a equipe tem trabalhado em várias frentes para avançar nesses projetos, incluindo o aumento dos gastos com exploração para entender melhor o potencial da região, com resultados muito promissores até o momento. O primeiro marco importante para o programa Novo Carajás foi a licença prévia para Bacaba, concedida em junho. Bacaba irá prolongar a vida útil da nossa usina de sossego com 50 quilotoneladas por ano e uma intensidade de capital muito competitiva, de 5,4 mil dólares por tonelada, uma clara demonstração do potencial que temos na região. À medida que avançamos em nossa história de crescimento, uma coisa permanece clara: ser uma empresa orientada para o desempenho está no centro de nossa estratégia. Nosso programa de eficiência, impulsionado pela inovação e tecnologia, está nos permitindo reduzir custos de forma consistente, em um momento em que grande parte do setor está lutando para conter a inflação. Este foi o quarto trimestre consecutivo de redução ano a ano no nosso custo C1, colocando-nos no caminho para cumprir nosso guidance para 2025 de 20 para 22 dólares por tonelada, tornando-nos mais competitivo e eficiente, que é a nossa prioridade, e continuaremos a perseguir esse objetivo como um elemento chave de nossa estratégia e evolução cultural. Sobre o terceiro pilar, que é nos tornarmos um parceiro confiável para a sociedade, a Vale recentemente publicou o seu primeiro relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, sendo a primeira empresa no Brasil e a primeira das empresas mineradoras, das maiores mineradoras, a fazê-lo. O relatório descreve os riscos relacionados ao clima, deixando claro como a Vale os está gerenciando, ao mesmo tempo em que identifica as melhores oportunidades para a empresa, como a descarbonização da indústria siderúrgica e a crescente necessidade de metais críticos como cobre e níquel. Eu gostaria de convidá-los a analisar este relatório, que reflete nosso compromisso de liderar o setor em uma transferência e iniciativas de mineração sustentável. Passo agora a palavra para o Marcelo Bart para falar do desempenho financeiro e voltarei posteriormente. Marcelo, por favor. Obrigado, Gustavo, e bom dia a todos. Nosso EBITDA pro forma atingiu 3,4 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2025, melhorando 7% em relação ao trimestre anterior, mas caindo 14% em relação ao ano anterior, impulsionado pela queda de 13% dos preços de referência do minério de ferro. Mais uma vez, entregamos um sólido desempenho operacional, com os volumes de produção aumentando e os custos diminuindo ano a ano em todas as commodities. Essa mentalidade orientada para a eficiência está mudando cada vez mais a maneira como operamos e nossos resultados refletem o comprometimento e a disciplina de nossas equipes. Vamos dar uma olhada mais perto nos detalhes do trimestre. Começando com o minério de ferro, nosso desempenho de custo continua a mostrar um forte impulso, marcando o quarto trimestre consecutivo de declínio ano a ano. Segundo trimestre, nosso custo caixa C1 atingiu 22,2 dólares por tonelada, queda de 11% em relação ao ano anterior, impulsionado por nossas iniciativas de eficiência e uma taxa de câmbio favorável.
O custo all-in caiu 10% em relação ao ano anterior, atingindo 55,3 dólares por tonelada. Essa melhoria não foi impulsionada apenas por um CO mais baixo, mas também por despesas mais baixas e melhor realização de prêmios em finos de minério de ferro. Estamos começando a ver os benefícios de nossa estratégia de otimização de portfólio, com mais por vir nos próximos trimestres. Continuamos altamente confiantes em alcançar nossos guidances para o ano, tanto para os custos C1 e para o all-in, implicando redução de custos ano a ano, apesar das pressões inflacionárias. Nosso negócio de metais de transição energética apresentou outro forte resultado trimestral, com melhorias substanciais em todos os ativos, refletindo o impacto da iniciativa da revisão de ativos liderada pelo Sean. No cobre, o custo all-in diminuiu 60%, chegando a 1,4 mil dólares por tonelada. Essa redução foi impulsionada pelo forte desempenho em Salobo e Sossego, juntamente com maiores receitas de subprodutos beneficiadas pelos preços mais altos do ouro. Os custos abaixo do esperado do primeiro semestre do ano, combinados com uma perspectiva mais favorável para as receitas de subprodutos, nos permitem revisar para baixo nosso guidance all-in de 2025 para cobre. Agora esperamos chegar de 1,5 a 2 mil toneladas por tonelada. E considerando tudo constante, vai representar uma melhoria para o ano. Em níquel, o custo all-in diminuiu 30% ano após ano. Isso se deve a melhorias em Sudbury e Voisey's Bay, com ramp-up nas minas e também mais receitas de subprodutos. Agora passando para a geração de caixa. Então, o custo de flash de caixa atingiu 1 bilhão no segundo trimestre, 500 milhões acima do primeiro trimestre, impulsionado por um maior EBITDA pro forma e uma menor variação do capital de giro. Nosso CAPEX continua em tendência de queda, refletindo os ganhos de nosso programa de eficiência e a conclusão de projetos importantes como VBME e Capanema. Continuamos confiantes em entregar o guidance de CAPEX de 5,9 bilhões para o ano. Além disso, ontem nosso Conselho de Administração aprovou a distribuição de 1,4 bilhões em juros sobre capital próprio a serem pagos em setembro, em linha com nossa política de dividendos, reforçando nosso compromisso contínuo de retornar valor aos acionistas. Como você pode ver nesse slide, nosso fluxo de caixa livre recorrente permitiu uma redução em nossa dívida líquida expandida, que encerrou o trimestre em 17,4 bilhões de dólares. Nossa meta de dívida líquida expandida permanece entre 10 e 20 bilhões. Esperamos voltar gradualmente ao ponto médio dessa faixa nos próximos trimestres, apoiados pela geração de fluxo de caixa forte no segundo semestre do ano e pelo impacto positivo do acordo com a Aliança Energia, que esperamos concluir no terceiro trimestre. Para concluir, gostaria de reforçar nossa abordagem contínua de alocação de capital disciplinada, mantendo nossa dívida líquida expandida dentro da nossa faixa-alvo, controlando o CAPEX, investindo em projetos de acréscimo e proporcionando fortes retornos aos acionistas por meio de dividendos e recompras. Como Gustavo mencionou anteriormente, também continuamos firmemente comprometidos com o nosso programa de eficiência, garantindo que nos tornemos uma empresa ainda mais competitiva. Com isso, eu gostaria de passar a palavra de volta para Gustavo para as principais conclusões. Obrigado, Marcelo. Antes de abrirmos para a sessão de perguntas e respostas, gostaria de destacar os principais pontos de hoje. Segurança e sustentabilidade são valores fundamentais e estamos comprometidos em continuar a melhorar o nosso desempenho, ao mesmo tempo em que aumentamos a transparência e mantemos um diálogo aberto com todos os stakeholders. Continuamos a avançar na nossa excelência operacional, o que nos permite atingir níveis recordes de produção em todos os nossos negócios. A competitividade e eficiência continuam sendo uma prioridade, pois as reduções de custos all-in nos tornarão mais resilientes para gerar valor ao longo do ciclo. Carajás é uma das melhores províncias de cobre do mundo. Por meio do nosso programa Novo Carajás, estamos acelerando o crescimento do cobre com o desenvolvimento de projetos de retorno positivo na região, como Bacaba, criando valor de longo prazo para os nossos acionistas. E nossa abordagem disciplinada de alocação de capital continuará a garantir uma remuneração saudável aos acionistas e a criação de valor para todos os nossos stakeholders. Sessão de perguntas e respostas, por favor. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas.
Se tiver uma pergunta, por favor, cliquem no botão de levantar a mão. Se a sua pergunta já foi respondida, podem sair da fila clicando no ícone de baixar a mão. Por favor, faça a sua pergunta em inglês e limitem as suas perguntas a 2 de cada vez. A nossa primeira pergunta vem do Márcio Farid, da Goldman Sachs. O senhor pode abrir o microfone. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Talvez a minha primeira pergunta seria para o Rogério, por favor. Rogério, olhando o relatório de produção, que vemos a estratégia de produtos e a estratégia comercial da Vale que está muito adaptada ao ambiente. Vemos algumas mudanças em relação à entrega de produtos, vemos o ASJ que caiu pela metade, temos o teor que dobrou, temos as pelotas também que está um pouco abaixo do guidance. Então, como que vocês estão pensando nas necessidades de produtos à medida que avançamos, quando consideramos que os premiums de Simandu está tendo um teor aumentado no ano que vem, considerando também a base de ativos no Brasil da Vale e também as facilidades de blending também, as instalações de blending. A segunda pergunta para o Sean, em relação ao lado de metais básicos, o níquel foi bastante robusto em relação a itens não recorrentes, também foi muito forte, o EBITDA aumentou 4 vezes também. Então, eu queria saber se é um novo nível recorrente, podemos esperar mais economias e mais melhorias, tanto para níquel e cobre, falando no âmbito geral? Obrigado. Bom dia, obrigado pela pergunta, Márcio. Sobre o portfólio, o que eu queria reforçar é que a gente está concentrando no valor, como dissemos antes, e otimizando a contribuição total, considerando o prêmio, custo, volume. Então, é um entendimento completo de onde podemos gerar valor. Estamos trabalhando também na construção de flexibilidade na cadeia de suprimentos. Estamos buscando ajustar a oferta de produtos dinamicamente. Como você disse, o mercado muda, os prêmios mudam, as margens, então a gente precisa ajustar a carteira. E para aprimorar essa flexibilidade, estamos buscando aumentar a nossa capacidade de concentração, não apenas na China, mas também fora da China, né? E de blending também. Então, só para dar um exemplo de flexibilidade de supply chain, como você perguntou, conforme as margens declinam, ou, né, declinaram nos últimos meses, os prêmios de qualidade também ficaram mais limitados. E a gente revisou o portfólio, por exemplo, revisamos o IOCJ, né, o minério de ferro com a especificação de Carajás, também buscamos um minério de meio teor, né, de teor médio. Aumentamos a concentração de minério de alta sílica também. Então, tudo isso com a meta de não apenas ajustar o produto de acordo com o mercado, mas também simplificar as nossas operações, aumentando, portanto, a conversão de recursos, né, o rendimento ali, e diminuindo o custo, aumentando a produção, diminuindo o número de produtos, portanto, é uma otimização plena do sistema. Hoje, nós, por exemplo, temos o novo produto de Carajás e até o produto de médio teor, tudo isso negociado de forma bem sucedida. E talvez dá para perceber esse outro impacto positivo, por exemplo, os prêmios BRBF versus o Dunedin 62, né? Nós tivemos uma mudança muito grande e um aumento muito grande nos prêmios da BRBF. Os prêmios também de concentrado também aumentou, especialmente no mercado spot na China. E ainda mais, os pênaltis de sílica diminuíram em $2 por né, tonelada em ponto percentual com relação a minérios de alúmina. Isso recentemente. Tudo isso mostra um aumento, uma melhoria na realização de preços que é significativo. E quando você olha a carteira
completa da Vale tem um impacto significativo, especialmente porque todos os nossos minérios têm mais alta sílica, né? É um pouco maior. Então, você também perguntou sobre Simandu, e Simandu vai mudar a dinâmica, né, para dentro do mercado, no mercado. Mas estamos preparados para fazer os ajustes necessários, mudar o mix de produto, mudar a alocação de canal, né, conforme o Simandu entra no mercado. E, Márcio, bom dia também, é o Sean aqui. Para responder à sua pergunta, você deve se lembrar, no Vale Day, no ano passado, no T1, nós falamos que com o negócio de metais básicos, faríamos algumas coisas. Primeiro, diminuir o overhead global, né, com programas de eficiência para tornar a organização a mais eficaz possível e reengajar as operações para que fossem o mais produtivo possível com um preço, né, um custo menor. E a gente falou sobre isso. E essa conquista tem sido marcante, com as equipes respondendo. No T1, dissemos que iríamos reduzir o custo administrativo naquela percentagem, aumentamos, né, chegamos até uma melhoria de cento e tantos milhões de dólares, estamos buscando agora 340 milhões e a gente vê a oportunidade ainda. Então, o que dá para ver é que, primeiro, a diferença que está, né, entre a contabilidade e o custo de bens vendidos. Mas no nosso forecast, a gente está pensando em 340 milhões de melhoria de caixa e que metade é de OPEX e o restante é CAPEX. Então, no níquel, por exemplo, por necessidade, dado o ciclo, nós estamos vendo até uma economia mais desproporcional ali e um impacto grande também na diluição do custo fixo e até da vantagem do polimetálico. Então, tem algumas coisas para considerar. Estamos em curso e temos tido a melhor performance vista, né? Certamente em Salobo e em Sossego também, com a melhoria na produtividade e a melhoria no custo unitário, nós já temos 40% de melhoria através do trabalho feito pelo Vinícius e outros. Então, a despeito do ambiente de cobre e de ouro que estão ajudando, tem outros programas de eficiência em curso. A diluição do custo fixo é uma e também o baixo custo administrativo, o overhead, e, portanto, isso também complementa com os subprodutos que estão desempenhando bem. A gente falou também no último trimestre, mas é importante falar novamente, para cada 100 dólares, né, no preço do guto, tem o quê? 3 ou 4 de melhoria no custo all-in para cobre, por exemplo, né, o que compensa. E sobre o níquel, a gente vê também um volume, né, grande e também uma redução no custo fixo, que a gente está começando a revisitar. Voisey's Bay, como o Gustavo disse, tem tido um ramp-up muito bem sucedido na parte subterrânea. O Peter e a equipe estão 40% adiantados, de acordo com o plano, e a gente busca continuar com um ramp-up bem sucedido. E por conta de Long Harbor, da sua característica, pela primeira vez na história da operação, eles conseguiram atingir o pico, né, até em maio naquela operação, e a gente está querendo manter esse rendimento, especialmente através desse feed próprio que tem benefícios de fluxo de caixa. Sudbury também tem apresentado muita melhoria, não apenas na redução do custo de overhead, mas também no rendimento. Thompson, que é lá o mais alto de estéreo, em 6 anos também, nós temos produzido agora muito. E em Creighton também, mais, né, do que uma década. E em Ontário, quando você olha para o cobre, nesse ambiente de preço, apenas 40% da nossa receita vem daquele complexo que é níquel. O resto é cobre, cobalto, PGM, né, polimetálicos, e a diversificação ajuda. E 6% mais cobre no primeiro semestre foi o que foi obtido versus o que foi feito ano passado. Sobre polimetálicos, tem a questão da sustentabilidade e o potencial, e para cada $1.000 de movimento, o custo era de 460. Platínio também.
56, Palladium 60, por exemplo, e para ouro 25, né, para cada 100. Então, eu estou vendo um desempenho completo. Onça Puma, como o Gustavo disse, está acabando o segundo forno, até antes da Quilma e a equipe terminou já no segundo trimestre, a gente viu uma melhoria, a gente vai ter uma posição muito melhor também naquela geografia. Então, eu estou muito orgulhoso da equipe, a gente está no caminho certo e vocês deverão ver uma estabilização e sustentabilidade, mantendo a redução do custo fixo e aumentando a produtividade. Próxima pergunta do Rodolfo Angeli, da JP Morgan. Muito obrigado. Eu tenho algumas perguntas, bom, mais para o Bate, mas bom, quem quiser pode responder. Mas eu queria explorar um pouquinho mais essa, esse destaque, a destaque do trimestre, como o Gustavo mencionou, 10% menos de minério de ferro, temos também 60% de cobre, 30% em níquel, que é bastante impressionante. Eu queria explorar um pouquinho mais o futuro em relação ao custo. O que seria a parte estrutural e, mais importante, qual é a linha basal das oportunidades em relação ao lado de custos? Então, ainda temos um nível bastante saudável, poderíamos dar um pouco mais de informação. Estamos bastante confortáveis em relação ao guidance, mas queria ouvir um pouquinho mais a respeito em relação às oportunidades de custo, em relação a VBM e também minério de ferro. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é relacionado ao retorno. Então, temos essa pergunta que eu recebo dos investidores. A empresa está indo bem e claramente vemos o desempenho que está estável e temos níveis de caixa saudável e o estoque também está saudável e essa é a avaliação. A pergunta em relação aos retornos do investimento no futuro. O que nós vamos ver algum programa de recompra? É algo que a empresa vai fazer de forma mais agressiva, por exemplo? Essas são as duas perguntas. Obrigado. Olá, Rodolfo, obrigado pelas perguntas. Sobre a parte de custo, estamos muito confiantes em entregar o guidance para esse ano no minério de ferro. O desempenho operacional tem sido muito estável e as novas operações estão entrando num ritmo muito bom e estamos confiantes em continuar a entregar de acordo com o guidance. Claro, no segundo semestre temos algumas questões mais complicadas, até para manter o nível do desempenho do ano passado, que foi muito bom, mas estamos muito confiantes sobre o guidance para o minério de ferro. Sobre metais básicos, como o Sean disse, também temos uma operação muito consistente, robusta, que nos faz acreditar que continuaremos a entregar o mesmo nível de custo no níquel, em torno do mesmo custo, né, na metade do ano que vem, e na segunda metade do ano. E também estamos muito confiantes com relação ao cobre. Então, o desempenho e a estabilidade das operações é o que nos faz acreditar piamente que o desempenho de custo vai continuar a ficar nas margens do guidance fornecido para o mercado. Com relação a retorno aos acionistas, nós anunciamos o dividendo na forma de capital, né, capital, que é de acordo com o mínimo da política né, que temos no fluxo de caixa operacional, com base nele. E aí, no segundo semestre, dependendo do fluxo de caixa, iremos então decidir sobre outros dividendos adicionais ou recompra. Anunciamos a aprovação do nosso conselho de também usar instrumentos derivativos para recompra, que pode nos ajudar a gerir o fluxo de caixa melhor. Portanto,
continuamos a ver um descompasso, né, entre o desempenho operacional e a valorização, o valuation no mercado. Então, estamos preparados para prosseguir com algumas ações no segundo semestre do ano. Próxima pergunta do Amos Fletcher, da Barclays. Olá, senhores, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. A primeira acompanha essa última resposta em relação ao uso de instrumentos financeiros para fazer a recompra. Poderiam explicar um pouquinho melhor exatamente como que isso vai funcionar e qual seria a quantia? Isso permite começar uma recompra mais cedo do planejado, talvez na segunda metade do ano? E a segunda pergunta em relação a Vale Base Metals, metais básicos. Queria perguntar sobre a saída do Marco Tifani e se isso indica alguma mudança potencial na estratégia para a VBM a longo prazo. Muito obrigado. Obrigado, Emos. Sobre os derivativos e uso, é importante mencionar que, de acordo com as regulações da autoridade brasileira, das autoridades, nós precisamos ser muito precisos com relação ao tipo de derivativos a serem utilizados no programa de recompra. Portanto, a aprovação dada pelo Conselho ontem é sobre a explicação a respeito dos diferentes tipos de derivativos que podemos usar. Basicamente, a decisão de se comprar diretamente no mercado ou usar os derivativos tem a ver com o custo do capital ou do fluxo de caixa, a situação da empresa. Então, queremos ter a opção de ir por um caminho ou outro, dependendo de como o mercado se desempenha no segundo semestre deste ano. Com relação à decisão de ir para o mercado e fazer a recompra, claro, isso vai depender do nosso nível de conforto com relação à geração de fluxo de caixa e a margem que temos na nossa política de dívida líquida. Vamos, é o Gustavo aqui. No conselho da VBM e também a partir do Mark, não tem mudança na estratégia. Esse sempre foi o projeto, quando convidamos o Mark para se juntar a nós. A ideia era estabelecer a revisão dos ativos, né, o Asset Review, construir a equipe, e isso foi feito. Ele foi muito importante e nós agradecemos muito o trabalho que ele fez. E era o projeto, uma vez que tivéssemos a equipe estabelecida, eles assumiriam e prosseguiriam com a estratégia. Então, não tem mudança com a estratégia, a ideia é acelerar o futuro que estabelecemos para a VBM. Próxima pergunta do Leonardo Correia, da BTG. Olá a todos, bom dia. Sim, eu tenho algumas perguntas da minha parte. A primeira pergunta, só voltando um pouquinho à pergunta do Rodolfo em relação ao retorno de caixa. E acho que é um elemento central em relação à tese de investimento da Vale. Então, há um copo meio vazio, meio cheio aqui. Quando a Vale, quando olhamos o dividendo que foi anunciado, é um yield de 7%. Então, isso é maior do que os parceiros na Austrália, mas é mais baixo que alguns parceiros brasileiros e muito mais baixo que as taxas de juros do CDI. Então, a pergunta sempre é: o que a Vale precisa ver, o que precisa acontecer para que possamos ter dividendos extraordinários e para voltarmos àqueles dias mais brilhantes, para assim dizer, de fluxo de caixa muito forte, de 2 dígitos e com pagamento de dividendos extraordinários. Então, talvez é algo redundante, mas nós estamos vendo que os preços de minério de ferro estão aumentando, surpreendentemente. Muitos observadores estão esperando essa correção, que não aconteceu e talvez nunca, que talvez não vai acontecer, é muito difícil prever isso, mas seria justo dizer que no ambiente atual, com alguns dessas entradas que estamos vendo da Aliança, por exemplo, e com o preço de minério de ferro resiliente, podemos ver a Vale distribuindo dividendos extraordinários novamente no final do ano?
E, e essa primeira pergunta, então tentando abordar os acionistas marginais. Nos, algumas pessoas veem o dividendo com uma taxa alta e outros veem com algo um pouco baixo. A segunda pergunta em relação ao Marcelo, para o Marcelo, em relação ao CAPEX, ao guidance do CAPEX. Então, o número de fluxo de caixa foi sólido, 10% de yield, de rendimento, e nós vemos um número de CAPEX bastante baixo, US$ 1 bilhão de CAPEX. Eu sei que é difícil analisar isso, mas é algo naturalmente que nós fazemos. Então, o CAPEX está um pouquinho menos de 6 bilhões para o ano. Vemos que há um ritmo um pouco errático em relação ao CAPEX, mas a pergunta natural aqui seria por que não reduzir o guidance? Ou quais são os riscos que nós possamos ter com esses números, níveis inferiores em relação ao guidance? Essas são as duas perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Sobre o retorno de caixa, primeiro, não é justo comparar com o CDI, não é o nosso custo de capital, mas eu entendo, né, o raciocínio. O cenário é, se a gente continuar a ver os preços de minério de ferro em torno de US$ 100, tem uma boa chance de ter margem para mais pagamentos posteriores na forma de dividendos adicionais ou recompra no final, no segundo semestre, como fizemos ano passado. Mas a gente precisa ver como é que o mercado vai se desempenhar. A gente está confortável com as ferramentas à nossa mão, né, no custo, mas também queremos que tenha a margem para a gente, então, ver o fluxo de caixa em mãos para decidir a alocação de capital, que deve sim incluir mais retornos para os acionistas, estando nós naquela situação em que a dívida líquida expandida passe para meados do range que é 15 milhões, né? Então, se a gente conseguir chegar nessa direção abaixo de 15 milhões de dólares, então a chance de mais pagamento adicional aumenta, e aí a gente vai decidir se vai por recompra ou por dividendos adicionais, a depender do desempenho do mercado. Sobre o CAPEX, reconhecemos que o número para o trimestre foi relativamente baixo, é um efeito sazonal, no entanto. Estamos confiando naqueles 5,9 bilhões de dólares do guidance que temos para o ano, e nesse ponto não há indicação de mudança no guidance para o ano, apenas esse efeito sazonal, né, para o trimestre. Próxima pergunta do Daniel Sasson, da Itaú BBA. Olá a todos, muito obrigado pelo tempo. A primeira pergunta está relacionada a Pelotas. E talvez Rogério Nogueira já falou um pouco sobre a estratégia de maximizar valor e não necessariamente qualidade na carteira. Como que vemos ou a que atribuímos, Rogério, esse declínio recente dos prêmios das Pelotas? O senhor acha que talvez temos as reformas na China que poderiam ajudar com isso se as margens das siderúrgicas aumentarem? E você vê isso acontecendo em algum momento? eh, já que vemos esse all-in guidance, o guidance do all-in de prêmios esse ano vai representar uma melhoria no segundo semestre. E a segunda pergunta para o Sean, talvez, o senhor falou um pouco sobre a redução no guidance para a produção para custos de produção de cobre. O senhor mencionou que parte disso está relacionado com os preços de ouro e maior vendas de produtos, mas em relação ao ouro especificamente, uma grande fatia disso, ou quase tudo, nós não podemos ficar com isso, porque essas são transações que aconteceram no passado. Então, o senhor acha que talvez estamos interessados em renegociar alguns termos desses acordos ou vemos de alguma forma a possibilidade de aumentar a exposição a ouro? Ou é algo que nós gostaríamos de fazer? Muito obrigado. Daniel, obrigado pela pergunta sobre Pelotas.
Primeiro, o mercado que servimos é do Atlântico, né? E também a região ali dos Estados Unidos, Japão, Coreia e Taiwan. Não é muito China. Então, a dinâmica é um pouco diferente. O que estamos enfrentando, quando a gente olha para o curto prazo, é uma diminuição na demanda, porque a China tem exportado muito aço e esses produtos vão para as regiões que eu mencionei. E eles estão reduzindo agora a necessidade de mais alta produção nessas regiões, né? Assim, com menos exigências de produtividade, os clientes estão reduzindo a quantidade de pelotas que eles usam nos seus processos. Portanto, isso tem a ver com a exportação de aço indo para essas regiões. Além disso, tem o aumento na oferta, né, da Samarco e até do LQAB. A gente está monitorando isso de forma próxima, a gente espera que vá mudar e mais demandas virá gradualmente para Pelotas. Quando a gente olha para o médio e longo prazo, a gente vê um aumento na demanda muito grande, né, com fornos elétricos, né, em diferentes geografias. Por exemplo, se você pensar na Europa, tem a Roguesa, ThyssenKrupp, Vist, Ilva, Stegra, SSAB, e lá na região no norte da África, Torciali, Alisco Suez, alguns moinhos em Oman também. Nos Estados Unidos, né, tem a decisão da Hyundai de instalar um outro forno elétrico na Lusiânia. No México também, né, ali há uma expansão, tem o New River Number 2, Coreia, Japão, né, Nippon, todos eles buscando esse tipo de forno elétrico. Então, a perspectiva é de que gradualmente, e claro, esses projetos a que eu me referi estão planejados de serem executados até 2030. Portanto, o que a gente vê é, a despeito das exportações da China, que estão impactando principalmente o mercado de alto-fornos, haverá sim muita demanda vindo gradualmente e os preços da pelota devem recuperar. Agora, a rapidez com a qual ela irá recuperar está a ser definido, mas a gente está acompanhando e iremos tomar as ações, achar as soluções pertinentes com relação ao CAPEX e à produção de pelotas. Sim, e Daniel, é o Sean aqui, sobre a transação aí de streaming, né? A gente até começou a analisar isso já há muito tempo. Eu já estive do outro lado, entendo esse tipo de pergunta assim. E primeiro, nós temos uma negociação contratual, né, com a Wheaton, primariamente, em Salobo, que são transações financeiras que remontam a muito tempo. A equipe do management, né, tinha lá a opção de equity ou dívida. Agora, claro, não dá para renovar né, essas questões, temos contratos para executar. E sobre a contextualização, a receita recebida até aqui nestas transações de ouro de 2015 inclui os pagamentos de 4,1 bilhões de dólares em curso que o pagamento que a companhia recebeu. Então, o nosso foco é fazer o que dá para controlar, né? A gente melhorou o desempenho no ouro, até com o desempenho de Salobo e também do sequenciamento de mina. A gente espera que não seja tanto no segundo semestre, mas é o foco que temos, que é otimizar a produção como um todo, e aí temos o benefício do ouro residual. Agora, se a gente conseguir buscar outras alternativas para mais crescimento, a gente também vai considerar, usando, claro, toda a experiência que eu tenho de se trabalhar nesse ramo. E espero ter respondido a sua pergunta, mas sim, o nosso principal foco é otimizar o caixa livre, alocando o capital bem e honrar os nossos contratos, claro. Próxima pergunta do Carlos de Alba, da Morgan Stanley. O senhor pode abrir o microfone.
Sim, perdão. Bom, eh, eu gostaria de continuar com o que nós conversamos agora com o Carlos Modeiros. Talvez o Rogério poderia falar um pouco sobre os projetos de briquetes que nós encerramos, já que não é parte do que vocês estão trabalhando. Dado a situação do mercado atual, que acabaram de explicar, como que os clientes estão aceitando e comprando os briquetes que estão produzindo agora, e como que é o ramp-up do projeto? Quando que vocês acham que vão atingir um desempenho estável e a custo ótimo? E algum outro comentário que possam nos dar em relação às margens que poderiam alcançar nesses produtos? E para o Sean, uma continuação da última resposta. E, Sean, o desempenho é fantástico, é ótimo ver 2025, o custo all-in, o guidance, vemos uma queda dramática que nós vimos. Então, eu gostaria se você poderia falar um pouco mais como que você vê o desempenho no terceiro trimestre e o quarto trimestre. Esse custo all-in, eh, nós vimos a 14,50 no segundo trimestre, que é um pouquinho mais baixo que essa faixa mais baixa e que enviaram. Quando olhamos a 6 meses, estamos a 30,36 dólares por tonelada. Então, o novo guidance é um pouco conservador, ou porque a produção de cobre que vamos ver no segundo semestre, e devido a isso é prudente ter uma nova faixa, mas mais uma vez o declínio é muito bom, essa redução é muito boa, mas talvez eh, possamos ver, estamos vendo um aumento de onde estávamos no segundo trimestre. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Carlos. Eu vou começar e eu passo para o Rogério para ele falar sobre os aspectos do mercado e também a questão com os clientes. Bom, a linha de briquete está estabilizando. Em julho, produzimos 40 mil toneladas, portanto, foi o nosso melhor no mês. Tivemos uma linha ah, fora durante o mês para corrigir algumas coisas que acreditávamos ser necessárias. E essa linha vai ter o aumento na produção e a qualidade também tem melhorado a cada dia. Portanto, estamos confiantes de que estamos chegando a um produto que, de fato, será útil para os nossos clientes. Rogério, se você quiser complementar, por favor. Obrigado, Medeiros. Obrigado, Carlos. Sobre o briquete, temos muito interesse de clientes. Temos um backlog, uma lista muito grande de clientes buscando testar. Agora, a situação é a seguinte: a gente precisa separar entre briquetes de alto forno e de produção direta. Sobre os de alto forno, fizemos mais de 10 testes pré-industriais bem-sucedidos, concluímos 2 testes plenamente industrial, chegando a 100% de briquetes naquele mix, né, no, atingindo até 50% do mix, né, do que num alto forno maior. Então, os resultados foram excelentes no que tange a produtividade e também taxa de produção ali, melhor do que com Pelotas. Estamos agora, ainda para esse ano, planejando 2 testes industriais mais amplos, né, que é a validação final do produto Vale. Sobre produção direta, não tivemos a oportunidade de falar sobre isso antes, mas fizemos mais de 10 mil testes basket, com mais de centenas de clientes e muitos extremamente exitosos, com metalização muito alta no produto, muito maior do que nas pelotas. E também tivemos indicações muito boas de produtividade, de boa produtividade. Foi isso que percebemos na redução direta, que os briquetes, por conta da sua configuração ou morfologia, leva a uma produção muito maior, né, nos fornos de eixo. E aí a gente está passando para testes industriais com clientes selecionados de forma bastante ampla e após a corroboração, acreditamos que será, de fato, uma revolução na indústria de alto nível. Carlos, é o Sean.
Sobre o segundo semestre, o meu até diretores estão aqui, né? E a gente está ávido por chegar no segundo semestre. E eu digo isso porque todas as operações melhoraram e aumentaram muito os desempenhos. E o que a gente falou hoje não é só sobre cobre, níquel, salubo ou Ontário. Não, a gente vê e isso vê essas oportunidades por toda parte. Uma coisa que, ao pensar sobre o segundo semestre, a gente está buscando mais manutenção planejada, que vai afetar, né, um pouco a produção e aí o custo no T3. Agora, o semestre, né, vai ser mais ou menos parecido, mas com alguma coisa por fazer. E a gente está rampando, né, aumentando a produção em várias operações, estamos levando isso em conta nas avaliações de risco, né, claro, e conforme a gente comunicou, a gente começou já o segundo forno lá em Onça Puma, estamos ainda trabalhando né, e já temos feito isso por muitos meses, expandindo o subsolo lá em Voisey's Bay, e estamos também aumentando a produção nas minas em Sudbury e até em várias ali. 5,5 milhões de toneladas pelo moinho. A gente quer chegar a 7, ou seja, muito desenvolvimento que a gente está antecipando e a gente precisa contabilizar. E depois eu disse que as ações que tomamos no final do ano passado e nesse ano, no sentido de identificar e executar o custo, tem uma diferença entre o que produzimos e o que vendemos. E isso está se refletindo agora com o custo dos bens vendidos e até a nossa meta, conforme esse projeto catalisador, o Catalyst, né, avança, já conseguimos 340 milhões de melhoria esse ano. E vamos continuar a buscar ir além e aí comunicar isso conforme a gente vai entregando, né? Em vez de apenas falar de coisas identificadas, mas ainda não executadas. Agora, você vai ver mais isso, né? Mais otimização do back-end e até dependências, e também ser o mais produtivo possível, né? E também com uma eficiência de custo. Próxima pergunta do Rafael Barcelos, da Bradesco BBA. BBI. Bom dia. Obrigado por aceitar a minha pergunta. A minha primeira pergunta é para o Rogério. Rogério, seria interessante entender como que os novos volumes de Capanema, também do projeto Serra Sul, como que isso vai mudar a estratégia comercial completa. E a outra pergunta que eu tinha é sobre a sua visão em relação ao mercado de minério de ferro. Apesar do fato que estamos lidando com várias incertezas no macroambiente, temos alguns dados-chave que são bastante sólidos em relação ao minério de ferro, vemos que as margens estão crescendo, aumentando. Então, eu queria ouvir quais são as suas opiniões para o segundo semestre para o minério de ferro. Qual é a tendência de demanda para o segundo semestre? Obrigado. Obrigado, Rafael. Eu vou começar com a segunda parte, que tem a ver com a perspectiva global, e depois falo especificamente sobre os novos volumes de Capanema e Serra Sul. Quando olhamos o mercado global de aço, ainda está volátil, como vocês muito bem mencionaram. Mas eu acho que depois dessas rodadas intensas de negociação de tarifa, tem estabilizado. Quando a gente separa China e fora da China, na China, a gente viu os relatórios recentes, né, da cúpula política sugerindo incentivos econômicos moderados. Isso porque em 2025 o governo conseguiu o crescimento do PIB acima de 5%. Então, não esperamos muitas mudanças, mas sim incentivos mais moderados. E também eles enfatizaram a capacidade da indústria e a racionalização dessa capacidade com base naquela política, né, contra a involução. E aí o que acontece é que os moinhos que estão pendentes vão que estão com mais produção, vai ter maior margem, vão precisar de mais produtividade e, portanto, vão buscar mais minério de alto teor. E isso é bem positivo para a gente, né? Para a Vale em particular. E sobre também a usina metalúrgica, os moinhos de aço e a produção de aço na China,
De acordo com o Escritório de Estatística da China, a produção declinou, ou tem declinado, 3% ano a ano. Agora, a questão é, quando a gente olha a produção de ferro gusa, que é o aço produzido com minério de ferro, o declínio foi 0,8%. Isso indica que o grosso, o cerne do declínio tem vindo de esse tipo de sucata e até outros tipos de metodologias. E essas usinas estão mais competitivas do que aquela elétrica, né? Especialmente com relação à demanda de minério de ferro seaborne, né? Agora, os indicadores não apresentaram muita surpresa quando você vê os investimentos em ativo de fixa ou mesmo inventário ou até a estabilização da produção de aço. Não teve muita mudança no mercado chinês. Com relação ao minério de ferro, no entanto, também sobre a China, ainda está bem estável, né, se comparado com o que vimos, importação de minério de ferro, inventário de minério de ferro nos portos, em torno de 140 milhões de toneladas, então não tem muita surpresa. Agora, a questão a ser enfatizada é fora da China, e isso se conecta à pergunta anterior sobre Pelotas também. As exportações vindas da China, que a gente antecipa exceder 100 milhões de toneladas no ano, estão impactando negativamente a produção de aço cru. E aí, isso fora da China. Agora, o que eu preciso enfatizar do ponto positivo é a Índia. A Índia, com a produção de aço cru, aumentou, né, na sua produção, acima de 9% nesse ano, ali, o que é bem significativo. E, assim, muito minério de ferro da Índia que ia para exportação para o mercado seaborne ali, está vindo e está se abrindo, eles estão se abrindo para importação, especialmente para o nosso tipo de minério que complementa o minério deles com relação à química, granulometria, né, distribuição ali de partícula. Então a gente vai estar vendendo mais de 10 milhões de toneladas para a Índia e a gente espera aumentar isso nos próximos anos, conforme a gente faz parceria com alguns players chineses também. Agora, de forma geral, a despeito da volatilidade que eu mencionei anteriormente, o mercado de minério de ferro global está equilibrado. Sobre a sua segunda pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito pertinente, Capanema e Serra Sul serão partes de um design de carteira mais ampla. Ao definir, ou buscar definir os produtos, né, e marcando as regiões de venda, tendo lá os canais de marketing, tudo, Capanema e Serra Sul irão integrar nessa cadeia de suprimento mais ampla e vai definir como alocar. Vai depender das margens do aço, dos prêmios, mas é parte de uma otimização de portfólio mais ampla, com certeza. Próxima pergunta da Caio Greiner, da UBS. Olá, bom dia a todos, obrigado. Tenho duas perguntas em relação ao minério de ferro. A primeira pergunta é em relação à previsão de produção. É ótimo ver essa alta produção que estamos vendo em Capanema, Brucutu e na região do norte, que estão se desempenhando bastante bem, mas o crescimento de produção tem sido bastante baixo. Então, eu queria receber uma atualização em relação às expectativas de ramp-up dos vários ativos, olhando para o segundo semestre do ano e também para 2026. Estamos em linha com o guidance de 2025, mas para 2026 a pergunta é, isso implica 20 milhões de toneladas de crescimento quando falamos sobre essa faixa intermediária. Então, vocês ainda estão confiantes em relação a 340 a 360 milhões de guidance, que, que representa um crescimento de receita? E esse é o plano da Vale em relação a qualquer cenário de preço de minério de ferro, ou isso pode ser um valor mais baixo dependendo do mercado de minério de ferro? Se vemos que isso diminui, isso
ainda será o nível de produção que nós teremos? E a segunda pergunta também está relacionada com o decreto das cavernas. Eu só queria saber como que tem sido essa conversa com o governo, como isso tem evoluído nos últimos meses. Isso está demorando mais do esperado, então eu queria receber uma atualização e também ver se a Vale já está trabalhando com a possibilidade de não ter a aprovação desse decreto e qual pode ser as implicações para a empresa se isso acontecer. Obrigado. Bom, Medeiros aqui, sobre Capanema e Vargem Grande, né, os novos projetos, eles estão continuando a aumentar a produção como planejado. Em Capanema, nós já produzimos um pouco acima de 1 milhão de toneladas e, de fato, estamos até adiantados na curva ali de aumento em Capanema. Já em Vargem Grande, estamos um pouco abaixo da curva de ramp-up, mas, de forma geral, continuamos confiantes que iremos atingir os 325, né, aquele guidance dado para 2025. Para 2026, continuamos também confiantes de que os 340, 360 que está no guidance é factível e iremos, claro, passar números mais precisos até no Vale Day ao longo do ano. Sobre o decreto de cavernas, de cavidades, eu vou passar para o Gustavo para falar sobre isso. Oi, Caio, é o Gustavo aqui, só para complementar a pergunta anterior e depois eu falo sobre as cavidades. Continuaremos a agir de acordo com o valor versus volume. Ano passado, removemos 8 milhões do mercado porque não fazia sentido colocar esses valores. Então a gente vai continuar fazendo assim. E uma coisa boa da Vale vis-à-vis os concorrentes é que a gente pode trazer projetos à tona com baixíssima intensidade de capital, né? Capanema, Vargem Grande, quer dizer, é um quarto da intensidade de capital que se vê num projeto normal de minério de ferro no mundo. Isso nos permite operar com um nível de capex que é muito abaixo dos concorrentes, né? Tendo o fluxo de caixa líquido ali mais interessante para os acionistas. Isso é importante falar. Agora, trazer esses projetos à tona faz sentido porque teremos mais flexibilidade para jogar com esse valor versus volume, né, e não volume, como temos feito. Sobre as cavidades, estamos monitorando, acompanhando, é uma iniciativa liderada, claro, pelo governo. O que gostaríamos de dizer é que, se olharmos nos últimos anos, dá para ver que agimos muito internamente para melhorar como processamos, como nos preparamos para o processamento de licenciamento, como é que a gente se adianta, né? E também temos trabalhado com as agências ambientais no nível estadual e federal. E se você vir a situação hoje, o processo de licenciamento para a Vale aumentou muito vis-à-vis como estávamos há 2 anos. E a gente continua vendo isso, e isso é parte da estabilidade operacional da empresa, e a gente pode melhorar ainda mais, modernizando tudo ali em torno do decreto das cavidades, para ter um desfecho positivo e rápido. Sobre se estamos preparados para um novo cenário de decretos de cavidade, sim, estamos. Estamos continuando e iremos continuar a trabalhar diante de qualquer que seja o decreto, e estamos buscando trabalhar com uma meta de longo prazo, médio e outros, para ter, de fato, ao longo do tempo, um plano diretor e um plano de produção já estabelecidos. Próxima pergunta do Caio Ribeiro, do Bank of America. Olá a todos, obrigado pela oportunidade. A primeira pergunta é em relação ao cobre. Está bastante claro que a empresa está focando em extrair crescimento dos projetos do Brasil, Bacaba, Paulo Afonso, Cristalino, entre outros, e são depósitos menores, especialmente em comparação com o Ru na Indonésia. Então, eu só queria saber se poderiam nos dar um pouco de informação em relação ao que está impulsionando essa preferência, desenvolver
vários depósitos menores, em vez de focar em um projeto maior, como o Ru, na Indonésia, e possivelmente também em relação a uma estrutura de joint venture para mitigar o risco de execução, ao desenvolver um projeto maior, algo parecido com o que as outras mineradoras estão fazendo. E segunda pergunta em relação a Thomson, poderiam discutir como que a estratégia desse ativo está funcionando, qual seria o caminho preferencial para explorar com esse ativo e se alguma opção for escolhida, isso poderia indicar algum plano futuro com outros ativos no Canadá também? Obrigado. Ótimas perguntas, é o Sean. Sobre a parte do cobre, eu não pensaria neles como uma chance bipolar, ou é grande ou é pequeno, né? Agora, se você concentrar na execução e até no setor, veja, eu acredito que os dados mostrarão que a capacidade do setor de entregar novos produtos tem sido muito ruim e o estouro no capex tem sido em torno de 40%. Então, quando a gente olha na melhor forma que temos de destravar o crescimento do cobre e, de fato, criar valor, nós ouvimos do Gustavo anteriormente sobre a intensidade de capital de Bacaba. E está claro que a gente tem uma presença regional, né, ali por décadas, ali temos a estrutura e temos a capacidade. E ao pensar em risco, né, da capacidade de se entregar e o que fazer para ter mais retorno, tudo isso está sendo olhado. E nesse projeto, eu vou usar a Bacaba como exemplo, quando eu cheguei em outubro, na segunda semana, eu olhei o que estava apresentado no projeto e tinha uma construção diferente que dobraria a intensidade de capital se conseguir, né, se comparado com outros. Aí olhamos as oportunidades, olhamos para Carajás, olhamos para o Pará como um todo, para buscar ter uma perspectiva que seja holística e ver como é que a gente pode fazer, fazendo nós mesmos, ou até fazer parceria, como fizemos, ou mesmo, enfim, contratar ou subcontratar ali na mina. Então a gente está olhando para isso também como investidores para ter o melhor portfólio. A gente concluiu o plano de negócio, vai continuar a evoluir. Temos visto muita melhoria no perfil de risco e na economicidade, e a gente vai falar melhor no Vale Day. Mas ó, a gente precisa pensar na intensidade de capital, no risco e no potencial de valor, no nível de risco e do potencial de valor naquela região. E é isso que a gente está buscando. Sobre o RU, a gente falou, a gente começou uma revisão estratégica ali, e uma das possibilidades é exatamente como você disse, talvez uma JV, né, com base ali no risco e na receita, e a gente precisa entender o que se tem e a gente vai comunicar uma vez que essa previsão seja concluída, que está começando agora, né, nessa parte do ano, e a gente está falando de, né, milhares de cobre e também de ouro ali na primeira metade da curva, né, com alguns bilhões de dólares, com, sei lá, quase meio século de vida. É um ativo singular, não se encontra todo dia. Agora, tem muita coisa para se fazer e a gente vai comunicar isso posteriormente. E a gente não colocou isso no guidance nem nas projeções para o Vale Day, mas é sim um ativo intrinsecamente valioso. Então, a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo aí, né? A gente pode continuar o que estamos fazendo, olhando essas outras oportunidades e os temas que você trouxe à tona está em linha com o nosso projeto de crescimento do cobre de forma geral. Sobre Thomson, a gente começou essa revisão, está no estágio avançado, a gente está buscando múltiplas opcionalidades e vamos comunicar no local correto, porque será, claro, pertinente atualizá-los comercialmente nesse momento, já no próximo trimestre. Está indo bem, está avançando, e eu queria até agradecer aos gestores gerais e à equipe que teve que lidar com incêndios florestais, né? Mas a equipe tem uma ótima liderança, mantendo todo mundo seguro e também combatido essa infelicidade. Agora, nós
teremos, né, algumas questões ali de Thompson, porque ali tem um endowment muito importante, tem polimetálicos, mas também a gente está buscando otimizar o portfólio e a alocação de capital e buscando olhar adiante para ver o que mais pode ser feito no portfólio de exploração e de operações para poder otimizar todos ao longo. Com isso, encerramos a nossa sessão de perguntas e respostas. Agora encerramos a conferência da Vale. Obrigado a todos pela participação e tenham um ótimo dia.